Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 22 de julho, são 20 horas, e hoje é mais um dia, fase 5 do webinar do IPGO. E eu confesso a vocês que essa é a última fase, e eu já estou com saudades daquelas que nós fizemos. Foi muito bom, muito bacana estar com todos nessas 5 semanas, mas já estamos planejando os próximos, porque em novembro vamos ter também um webinar específico para médicos ginecologistas, durante 2 dias, dia 7 e 8 de novembro, e provavelmente vamos ter convidados internacionais. E hoje os dois assuntos que falaremos são muito bacanas. Nós não, quem vai falar é o Dr. Rogério, que vai falar sobre congelamento de óvulos, e a embriologista Patrícia vai falar sobre embriologia, sobre os laboratórios de reprodução assistida. Então, prestem atenção, e no final vamos responder as dúvidas que vocês têm com o máximo prazer. As dúvidas que não forem possíveis de serem respondidas durante esse webinar, vocês podem enviar para o e-mail saúde@ipgo, repetindo, e-mail saúde@ipgo, e nós todos vamos responder. Aquelas que forem pertinentes ao congelamento de óvulos, o Dr. Rogério responde, e que forem pertinentes ao laboratório de reprodução assistida, a embriologista Patrícia responde. E, de um modo geral, todos nós, eu, Dr. Rogério, Paula, Patrícia, todos nós somos capazes de poder ajudar aqueles que precisarem. E agora em diante, vou passar a palavra para a doutora Paula, que é a moderadora dessa fase, e vai falar com vocês. Paula, com vocês, e boa sorte para essas palestras interessantíssimas. Até mais. Paula, pode começar. Obrigada, boa noite a todos, obrigada pela presença, é um prazer ter vocês aqui na nossa última aula. E para fechar com chave de ouro, hoje a gente tem dois assuntos interessantíssimos. A gente vai falar, o Dr. Rogério vai explanar sobre o congelamento de óvulos, que é um tema super atual, que permite que nós mulheres programemos nossa vida, congelemos o tempo. E a Patrícia, que é a nossa embriologista, vai falar sobre a avaliação do laboratório. Então, o que acontece lá dentro, fechado, né, no backstage, toda a evolução dos embriões, como a gente avalia, o que é um embrião em blastocisto. Então, fiquem até o final, não saiam. E no final a gente vai abrir espaço. Podem já ir mandando as dúvidas que eu estou anotando aqui. E o que a gente não conseguir responder aqui, o doutor Arnaldo já passou o e-mail. É só deixar que a gente vai ter oportunidade de falar com todos vocês, tá? Então, passo a palavra agora para o doutor Rogério, que é médico da equipe do IPGO, e vai falar sobre o congelamento de óvulos. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Muito bom estar de novo aqui, participando nesse último dia nosso do webinar. E vou falar, então, um pouco sobre o congelamento de óvulos. Então, falando em congelamento de óvulos, antes de mais nada, quero dizer que eu e o Dr. Arnaldo escrevemos um e-book sobre congelamento de óvulos, que você no site do IPGO pode baixar, vai ter todas as informações, até com mais riqueza de informações. É um e-book voltado para pacientes, então com uma linguagem que realmente a paciente possa entender. Lá no site, é só baixar gratuitamente. E quando a gente fala de congelamento de óvulos, né, a gente inevitavelmente tem que pensar que isso é um assunto recente, porque a mulher hoje adia muito a gestação. Lógico que tem algumas que adiam porque não encontraram o seu parceiro, mas um dos principais motivos da mulher estar adiando isso é uma mulher no mercado de trabalho. Ela em grandes carreiras, hoje na medicina, quando a gente pega alunos que eu estou lá na Unicamp, por exemplo, tem muito mais mulher do que homem. Hoje mulheres assumem cargos de chefia, ou seja, a carreira da mulher hoje importa muito. Isso inevitavelmente faz com que ela tenha que adiar os planos da gestação. E uma coisa que não se pode evitar é o envelhecimento ovariano. O envelhecimento ovariano acontece porque a mulher ela já nasce com todos os seus óvulos e esses óvulos não vão se renovar. Conforme vai passando a idade, vão se gastando os óvulos, você vai diminuindo a quantidade desses óvulos, mas além disso, como é a mesma célula que está desde que ela nasceu, essa célula vai perdendo também a qualidade. Assim, uma mulher hoje, já mostrei esse fato, de que ela de 30 para os 47 anos parece que não envelhece em nada fisicamente, mas os ovários dela não acompanham isso, e os ovários dela envelhecem sim. Por que isso acontece? A mulher, quando ela começa já na vida intrauterina, logo no início da gestação, quando ela ainda é um embrião, ela começa já a produzir os óvulos.
e entra numa fase que começa a multiplicar esses óvulos. Então, até a metade da gestação, esses óvulos vão se multiplicando e ela chega a ter 7 milhões de folículos, sendo cada folículo é um pequeno cistinho que tem um óvulo. A partir daí, começa a haver uma perda desses óvulos. Eles vão entrando em atresia e quando a menina nasce, ela só tem 2 milhões de óvulos. Continua havendo essa perda até que quando ela entra na puberdade, ela está com 400 mil óvulos só. A partir do momento que ela entra na puberdade, ela passa a ter ovulações. Um óvulo vai ovular por mês, mas independente desse óvulo ovular, independente disso, cerca de 1.000 óvulos vão ser recrutados e esses vão ser perdidos por mês. Assim vai passando, até que chega em torno dos 50, 51 anos, não tem mais óvulos para a mulher. Além dessa queda na quantidade, existe a queda da qualidade. Aqui, se a gente pega o óvulo ou qualquer célula, no citoplasma, né, na porção externa ao núcleo da célula, existem organelas que chamam mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas vão dar a energia da célula. Então, todos os processos celulares é gerado pela energia da mitocôndria. Quanto mais velho o óvulo, essas mitocôndrias vão diminuindo. E elas, ao ir diminuindo, vai ter uma célula com menos energia. E o que acontece se o óvulo tem menos energia? 2 problemas. Primeiro é que o óvulo ele tem 46 cromossomos e quando ele completa a maturidade do óvulo, quando ele vai ovular, ele transforma-se em um óvulo de 23 cromossomos. Então, ele pega só metade dos cromossomos para juntar com os cromossomos que vêm do pai. Se tem menos energia, tem mais chance de, nessa divisão, acontecer um erro. E se acontecer um erro e um pedaço a mais de cromossomo para um lado ou para o outro, tem mais chance de ter embriões que são alterados. Esses embriões alterados, geralmente, eles não implantam. Se implantam, eles têm chance de aborto. E alguns casos, né, dependendo do cromossomo em questão, podem gerar embriões que implantem, que evoluam a gestação, mas que têm alguma síndrome cromossômica. Além disso, a partir do momento que o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide, ele vai ter que se multiplicando, se divide em 2, depois em 8 células, e vai indo, vai indo, vai indo. Esse processo de divisão celular precisa das energias que vêm do óvulo, que vêm da mitocôndria. Com menos energia, mais chance de que embriões parem de crescer e não cheguem no blastocisto. Então, a mulher de maior idade tem menos chance de formar embriões e os embriões têm mais chances de ser alterados. Assim, a fertilidade vai caindo e isso se acentua muito a partir dos 35 anos. Você vê que a queda é mais lenta, a partir daqui ela despenca a cada ano e a chance de aborto que sobe também exponencialmente a partir dos 35 anos e por isso 35 anos é o que a gente considera uma idade crítica para a mulher. Agora, a gente pode parar o envelhecimento do ovário? Infelizmente, não podemos parar o envelhecimento do ovário. O que a gente pode fazer? Primeiro, evitar que o ovário envelheça precocemente. A gente falou da evolução natural do envelhecimento, mas existem algumas mulheres que acabam tendo esse envelhecimento mais rápido. E como que a gente pode evitar isso? Primeiro, bons hábitos. Dieta adequada, uma dieta com mais produtos orgânicos, menos produtos com gordura saturada, menos produtos que podem ter agrotóxicos, pesticidas, exercício físico, manter um peso ideal, o bem-estar, não ter estresse, tudo isso é coisas positivas para a saúde reprodutiva. E o que tem que evitar? Álcool, drogas, café, cigarro, tudo. O café, no caso, só em excesso, né? Até 2 xícaras não vai atrapalhar na gravidez, caso ele esteja grávida, e para a fertilidade precisa para prejudicar mais do que 3 xícaras de café por dia. E tudo que é lesivo para o corpo é lesivo para os ovários e tudo que pode lesar o ovário pode acabar diminuindo a sua reserva de óvulos. O cigarro é o pior. Ele aumenta em 60% o risco da mulher ter infertilidade. O ovário responde pior. O endométrio fica menos receptivo para implantar o embrião. E isso são coisas reversíveis, mas ele destrói o folículo. Quanto mais fuma, quanto maior o número de cigarros, mais rápido é a destruição desses folículos, ao ponto de chegar e encurtar em até 4 anos o tempo da menopausa. Além dos bons hábitos, que a gente pode fazer também é evitar doenças que podem lesar os ovários ou tratar precocemente antes que elas lesem os ovários, como, por exemplo, infecções pélvicas, DSTs,
dão camisinha, né, para evitar infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções pélvicas que podem acabar lesando os ovários e perdendo, então, reserva ovariana. A endometriose não tem como a gente evitar, mas dá para tratar precocemente, e tratando precocemente, impedir que ela avance, antes que possa acometer muito intensamente os ovários e acabar prejudicando esses. E muito cuidado com qualquer cirurgia ovariana. Sempre que for ser submetida a uma cirurgia ovariana, mesmo por causa de um cisto benigno, alguma coisa, sempre conversar com o cirurgião que vai fazer da possibilidade de preservar esse ovário. Muitas vezes a gente deixa um tiquinho de ovário e isso já é suficiente para uma gravidez. Um pouquinho de ovário é sempre melhor do que nada. Eu tenho até um caso de uma paciente do Dr. Arnaldo, que ela veio e ela tinha uma história de ter tirado o ovário direito, e então começou a estimular o ovário, ela era só um ovário esquerdo definido, e daí quando a gente foi fazer o ultrassom da estimulação ovariana, esse ovário não estava respondendo, mas tinha aparecido 2 folículos em crescimento no outro lado, que ela achava que não tinha um ovário. Mas, na verdade, tinham deixado um tiquinho de ovário. E, no fim, ela conseguiu 2 óvulos e conseguiu uma gravidez, ou seja, por causa daquele restinho de ovário que deixaram. Um restinho é sempre melhor do que nada. E outra possibilidade que a gente tem, já que não podemos retardar o envelhecimento do ovário, é congelar os óvulos. Pelo menos a gente mantém uma chance com os óvulos enquanto tem uma idade mais jovem. E quem deve, então, congelar óvulos? Primeiro, qualquer paciente que vai ser submetido a um tratamento que vai prejudicar os seus ovários. Lógico, se ela tem vontade de uma gestação no futuro. O que seriam cirurgias tratamentos que vão prejudicar os ovários? Cirurgia ovariana de qualquer tipo, até para tirar o endometrioma no ovário, um cisto simples, sempre conversa com a possibilidade com o seu médico de que possa prejudicar o seu ovário e sempre é uma possibilidade de congelar o óvulo antes disso. E, principalmente, tratamentos oncológicos, radioterapia e quimioterapia. A radioquimioterapia, a ação deles no tumor é porque o tumor tem células que se dividem muito rápido. Então, eles vão agir em células que se dividem, impedindo que elas se dividam, então, destruindo o tumor. E o que acontece? Todos os folículos que estão em crescimento estão em multiplicação celular, então eles são alvo de lesão pelos quimioterápicos, pelos radioterápicos, então eles acabam lesando folículos em crescimento e, com isso, prejudicando aceleradamente a reserva ovariana, podendo, em alguns casos, levar até uma falência total, dependendo do quimioterápico que vai usar, do radioterápico, da dose que vai usar. O que é importante é que, pelo menos, uma coisa muito positiva, é que, num artigo de 2010, dizia que mais da metade dos oncologistas não indicavam preservação da fertilidade para as pacientes que iam fazer tratamento oncológico. Já um novo estudo mostrou que, em 2012, realmente, ainda era esse o índice de médicos oncologistas que falavam para a paciente da possibilidade de preservar a sua fertilidade. Mas, em 2015, isso já subiu para 75%. A gente trabalha muito isso com os oncologistas e com as pacientes, então você que vai ser submetido a um tratamento oncológico, sempre questione o médico se isso vai prejudicar o seu ovário. E se for prejudicar, se é possível, então, você congelar o óvulo. Lembrando que para pacientes oncológicas, a gente tem um programa que chama Frutos da Vida, que é um programa em que, a parte de congelamento de óvulos, a gente fornece as medicações para as pacientes e não cobra nada de honorários médicos, ela vai ter alguns custos só do laboratório. E também, em 2020, agora, o Tribunal Superior teve uma resolução de que o plano de saúde vai ter que custear congelamento de óvulos para pacientes que sejam oncológicas somente, o que é um grande avanço. Além disso, também vamos ter que congelar óvulos quem? Mulheres que não querem ou não podem ter filho no momento, né? Porque se elas puderem ter filho, elas não precisariam congelar o óvulo, e ela já tem uma reserva ovariana diminuída. Então, se ela não pode, se você viu que tem uma reserva ovariana diminuída, o melhor é já tentar engravidar. Mas se isso não é uma possibilidade, por várias questões, então, congelamento de óvulo é importante. E por isso que é muito importante toda mulher, de rotina, conversar com seu ginecologista para saber como está a sua reserva ovariana. Tem algumas maneiras de você pesquisar. Uma é a dosagem de FSH, que você dosa no início do ciclo, porque é onde o FSH está baixo, porque ele tem variações ao longo do ciclo, então você perde o valor de saber. E só tem um problema que se está alterado, a gente sabe que a reserva é muito ruim.
Mas se ele está normal, não significa muita coisa, porque ele só vai alterar quando ela estiver muito diminuída. E o que é um FSH ruim? Acima de 10 já é sinal de alerta vermelho de que a reserva ovariana está muito diminuída e, com urgência, tem que já fazer medidas para preservar a fertilidade. Outra opção é contar os folículos antrais. Aqui você vê um ultrassom, o ovário tem vários folículos. Esses são folículos pequenos, de 2 a 10 milímetros, que são os folículos antrais. Quanto mais folículo antral, mais possível eu estimular e crescer mais folículos em crescimento. O que é crítico? Abaixo de 7 folículos. Outro exame é o hormônio antimileriano, desde os folículos que estão microscópicos até esses folículos antrais, até 5 milímetros, são folículos que produzem o antimileriano. Então, quanto mais folículos tem, maior o antimileriano. O que é grave? Abaixo de 1 é uma baixa reserva. Tanto o folículo antral como o antimileriano, ou os dois juntos, são excelentes preditores daí da reserva ovariana. Além das pacientes que têm reserva ovariana diminuída, também que mais? Mulheres que têm um histórico de familiar de menopausa precoce. Existe uma recorrência, então pacientes que a mãe teve uma menopausa precoce também tem que ficar atento à sua reserva ovariana. Não precisa necessariamente congelar óvulos, desde que então ela monitore sua reserva ovariana com uma certa frequência. Mas é uma possibilidade que isso possa acontecer com ela, então vale a pena também congelar óvulos nesse caso, desde que também vá adiar a gestação. E outras pacientes que estão preocupadas com a perda da função ovariana, né? Ou seja, a mulher não quer engravidar agora e ela está preocupada que vai perder a reserva ovariana, e a gente aí vai discutir em que situações isso é melhor. Quando que vai congelar os óvulos, né? Então, qual é o melhor momento? Se a mulher vai ser submetida a um tratamento que prejudica o seu ovário, e ela tem ela tem uma reserva ovariana diminuída e não pode engravidar no momento, você tem que fazer o mais rápido possível, desde que você tenha deseje uma gestação futura. Nesses outros dois grupos, mulheres com histórico de menopausa precoce, mulheres preocupadas com a perda da função ovariana. Quando, então, ela deveria se preocupar em congelar óvulos? Se ela já tem 35 anos ou mais, quando possível, já vale a pena. Se ela tem 35 anos ou mais, não vai engravidar tão cedo, já é a hora de pensar em congelar óvulos. Se ela já for mais jovem, abaixo dos 35, o momento ideal é entre 31 e 34 anos. Uma paciente de 30 anos não é melhor do que uma de 32? A diferença é pouca. E quanto mais cedo também fizer, tem alta chance de que vai acabar não precisando. A não ser que tenha já reserva diminuída, já tenha um antecedente de história familiar que é muito sério, que possa entrar em falência ovariana muito precoce, mas só por motivo social, pode se congelar o óvulo com 29, pode se congelar o óvulo com 30, mas dá para esperar ir até 31, desde que sua reserva ovariana tenha se mantido normal. E como que faz para congelar os óvulos, né? É um processo que envolve 3 fases. O primeiro é estimular os ovários, coletar os óvulos e depois congelar esses óvulos. Essa primeira fase de estímulos ovarianos, o que consiste? Um ovário, como eu falei, ele tem vários folículos antrais, são folículos pequenininhos logo no início do ciclo da mulher. São os folículos de 2 a 10 milímetros. Quando num ciclo ovariano normal, um deles vai crescer, vai ficar grande, e esse é necessário para o óvulo que está dentro amadurecer, então ser um óvulo que possa ser fertilizado. Quem faz isso é o FSH. Na fertilização in vitro ou na estimulação ovariana para congelamento de óvulos, então a gente dá doses altas de FSH para não crescer só um, crescerem vários folículos pré-ovulatórios, que quando ele já está acima de 17 milímetros, que tem uma chance então desse óvulo vir maduro. Isso, o processo leva de 10 a 12 dias, mais ou menos. Essas gonadotrofinas do FSH, eles são injetáveis, subcutâneo, e tem apresentação em forma de canetas de aplicação, aplica na barriga, né, com uma agulhinha, você vê que é bem fininha. As canetas geralmente são mais práticas, são mais caras também, e também tem então o pozinho junto com o diluente para você então dilui e aplica também com uma agulhinha subcutânea. Qual protocolo vai usar? Você vê que tem várias medicações diferentes e isso tem que ser individualizado. Isso vai ser avaliado de acordo com os exames, preferências da paciente, sensibilidade dos ovários da paciente, e a gente vai então montar um protocolo específico para ela. O protocolo, em geral, né, a gente usa o que a gente chama de antagonista, que no início do ciclo faz um ultrassom. A gente então começa com essas injeções que são diárias, aplicando
sem esquecer. A partir do 6º dia, a gente associa uma outra medicação, que é um bloqueio dos ovários, para não deixar ele ovular antes da hora. Porque imagina se você ovula antes da hora, você perde os óvulos e não consegue colher. Então, a partir, em geral, do 6º dia, ou então, quando a gente considera o critério de folículo que chega em 14 milímetros, a gente, então, associa o bloqueio, continua estimulando o ovário, até que os folículos passam de 18 milímetros, a maioria deles. Então, a gente faz uma última medicação que faz completar a maturidade dos óvulos, e depois disso, então, faz a coleta 35 horas depois. Você vê que são várias injeções, mas são muito tranquilas de ser aplicadas e tranquilas de tolerar também. Mas existem, não vou citar todos os protocolos, mas existem alguns pacientes que têm um horror de agulha que não quer de jeito nenhum. A gente do PGO montou um protocolo que a gente chamou de Minifib Plus, que é um protocolo alternativo, por exemplo. Também você faz ultrassom no início do ciclo e você aplica uma injeção do Elonva, que é uma medicação que ela dura 7 dias, com uma única aplicação. E para bloquear os ovários, então, a gente usa um comprimido via oral, que é o do Faston ou outra progesterona, que vai usar de 12 em 12. Então, ela usa uma medicação via oral e uma injeção, e só nesses primeiros 7 dias. Depois, se os folículos ainda não tiverem crescido adequadamente, a gente associa medicações até completar a maturidade, essa última de maturidade do óvulo, mas aí você vê que passa de todo aquele número de injeções para um número muito menor de injeções. Quando são as pacientes oncológicas, existem algumas cuidados a mais que a gente tem que ter na estimulação ovariana. Uma coisa que é a preocupação, a gente inicia sempre no início do ciclo, mas a paciente oncológica, às vezes, ela precisa começar rápido a quimioterapia. Então, a gente consegue fazer protocolos alternativos que você comece em qualquer fase do ciclo. Então, não precisa esperar a menstruação, caso, porém, a menstruação vai demorar para vir. Precisa ter algumas condições, né? Diferente das sociais, que a gente já vai fazer numa idade maior, às vezes a menina tem muito cedo um tratamento oncológico que vai prejudicar os ovários e precisa fazer o congelamento dos óvulos. Precisa já ter entrado na puberdade. Se não entrou na puberdade, o ovário não responde, não tem como a gente colher óvulos dessas pacientes. Precisa, como eu mostrei ali, pelo menos uns 12, 15 dias para fazer. Se precisa ser uma quimioterapia urgente, às vezes nos casos de leucemia, por exemplo, não tem como, daí então, a gente fazer o congelamento de óvulo. Outra coisa, se já começou a quimioterapia, já está lesando os folículos que estão em crescimento pelos próximos 6 meses. Então, tem que ter no mínimo 6 meses sem nenhuma quimioterapia, senão também não dá para congelar o óvulo, porque tem alta chance desses óvulos virem alterados. E você precisa ter um estímulo hormonal. O estímulo hormonal não é problema, mas o problema é que o ovário vai produzir muitos hormônios, entre eles o estradiol, e alguns hormônios são sensíveis ao crescimento do estradiol. Mas, como eu vou mostrar, existem protocolos alternativos para resolver esse problema. Mas se for uma contraindicação absoluta, os hormônios, em casos mais graves, daí também não dá para fazer. Se não der para fazer congelamento de óvulos, existe a opção de você congelar o tecido ovariano, mas aí isso é uma situação de exceção, mas que já tem bons resultados, mas que eu não vou entrar em detalhe hoje. Mas só para saber que existe alternativa também. Como eu falei, os hormônios dependentes, tipo câncer de mama, existe a possibilidade de você usar o letrozol ou o tamoxifeno, que são drogas que bloqueiam, uma que bloqueia a produção de estradiol e outra que bloqueia os receptores de estradiol, então eles não vão agir na mama, aumentando esse tumor hormônio dependente. Você inicia desde o início com ele, faz de novo, normalmente o FSH, o antagonista, o agonista para fazer a maturação final, e depois que você colhe os óvulos, você continua usando eles até o estradiol baixar. Lembrando que pacientes com câncer de mama, muitas vezes ela tem uma mutação do BRCA1, e essas pacientes que têm essa mutação também têm menor reserva ovariana. Então, vai acabar respondendo pior a resposta da estimulação. Lembrando também que como a gente precisa, às vezes tem um curto período de tempo, às vezes é possível você fazer 2 coletas num curto período. Por exemplo, que é o Duostin, é um protocolo que a gente usa, em que você faz a primeira estimulação, normalmente, colhe os óvulos, 5 dias depois já começa de novo e colhe os óvulos. Num período de 30 dias, você consegue fazer 2 coletas, aumentando o número de óvulos, como a gente viu, quanto maior o número de óvulos, maior a chance de gravidez. É bom para caso oncológico e também pacientes que têm baixa reserva, porque tem pouco óvulo de uma vez, num mês você consegue 2 coletas, aumentando o número de óvulos disponíveis para essa paciente. Estimulou os ovários, vem
Então, a gente marca, então, 35 horas depois da última medicação, a coleta dos óvulos. E como que é a coleta dos óvulos? A coleta é com ultrassom transvaginal, como você vê aqui, ele tem uma agulhinha na ponta, é feito sob sedação, num centro cirúrgico, com anestesista, dura 30 minutos, não precisa ficar internada, só vai lá, depois de recuperou da anestesia, algumas horas depois já vai embora para casa. Tá vendo que o ovário ele fica super perto aqui da pontinha da vagina, então rapidinho aqui a gente vai. Né? Tem um vídeo aqui para mostrar, só para vocês entenderem. Uma agulha é acoplada a um ultrassom transvaginal e introduzidos na vagina. Com a paciente sedada, guiados pelo ultrassom, a agulha atravessa a parede vaginal em direção ao ovário e é introduzida em um dos folículos. O conteúdo desse folículo é aspirado e colocado em um tubo de ensaio que será analisado pela bióloga, que deverá separar o óvulo do líquido folicular. Caso não seja encontrado o óvulo, este folículo poderá ser lavado e repetido o procedimento. Uma vez terminada a aspiração do folículo, a agulha é introduzida no folículo seguinte e o mesmo é aspirado. Certo? Então, assim é feita a coleta de óvulos. E coletando os óvulos, a gente vai separar os óvulos que são maduros e então vão ser vitrificados, né? Eles são congelados em nitrogênio líquido, mantidos a menos 196 graus Celsius. Antigamente perdia-se muito, que fazia o congelamento lento, que ele ia congelando 3 graus por minuto, e isso acabava formando cristais dentro da célula e isso acabava lesando. Hoje tem técnicas, né, que a velocidade é 23 graus por minuto, é 70 vezes mais rápido, e os óvulos hoje praticamente a gente perde muito pouco. Eles podem ficar armazenados por tempo indeterminado, já tem óvulos que geraram embriões aí com mais de 10 anos congelados. A taxa de sobrevivência dos óvulos, até me perguntaram isso no Instagram, é mais do que 90%. Ou seja, alguns óvulos podem ser perdidos no descongelamento, mas menos que 10% desses óvulos vão ser perdidos. E aí vem a grande pergunta, e qual é a chance de eu engravidar com esses óvulos congelados? Vai depender da idade e da quantidade de óvulos. O que surge outra pergunta, que é, quantos óvulos, então, eu tenho que congelar? Por que essa preocupação em um grande número de óvulos? Porque do óvulo maduro ser fertilizado e formar o embrião crescendo até chegar à fase de blastocisto, nem todos fertilizam e vários vão se perdendo no meio do caminho. A gente espera que se a gente tem 5 a 10 óvulos, vai ter no máximo 2 blastocistos. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas isso é uma média. 11 a 15 óvulos, 2 a 4 blastocistos. De 16 a 20 óvulos, 3 a 6 blastocistos. Ou seja, a gente sabe que muitos óvulos vão ser perdidos. Então, por isso que a gente tem que ter uma sobra desses óvulos. Além do fato de que temos os blastocistos, nem todos os blastocistos são normais. Se a gente pegar mesmo uma paciente abaixo dos 35 anos que é jovem, só 60% dos embriões, em média, quando a gente faz uma biópsia desse embrião, que é possível fazer no 5º dia para saber se ele é cromossomicamente normal ou não, 60%, ou seja, 40% dos embriões são alterados, são embriões que provavelmente não vão implantar ou vão gerar aborto. Aos 35 e 37 cai para 50, 38 e 40 para 40, a partir dos 40 você vê que já cai para só 25% dos embriões gerados vão formar que vão ser normais, acima disso, menos ainda, em torno de 15%. Portanto, se a gente tem uma alta porcentagem de embriões alterados, quanto mais blastocisto eu tiver, eu aumento a chance de pelo menos desse embrião ser alterado. Por exemplo, você vê uma paciente de 42 anos, se ela tiver até 4, tem chance de quase 60% de pelo menos um embrião alterado. Se ela conseguir ter 10 blastocistos, essa chance passa a 90%. Realmente, se você conseguisse ter mais de 10 blastocistos, as chances eram ótimas de que vai conseguir ter um embrião normal. Só que é muito difícil conseguir 10 blastocistos, né? Lembrando que, se o embrião é euploide, as nossas taxas com o embrião que fez a biópsia embrionária, e sabemos que é euploide, independente da idade, a chance de gravidez acaba ficando similar de 65%. Né? O problema é que a chance de ter esse embrião euploide cai muito com a idade, mas tendo ele, a chance é em torno de 65%, independente da idade. E por que é difícil isso? Porque, pensa isso, a gente aqui está falando que tem 65% de embrião normal de 8 a 10 blastocistos, mas para ter 8 a 10 blastocistos tem que ter mais de 20, 30 óvulos numa paciente que tenha 40 ou 42 anos, o que é muito difícil porque a gente não consegue um número tão grande de óvulos em uma coleta. Né? Então, quanto maior o número de óvulos, e
a gente vai ter uma chance maior, isso considerando a idade que foi congelado. Para a gente ter, então, uma chance maior do que 50%, né, uma chance, ou então, pelo menos nas pacientes mais velhas, que a chance chega no máximo 45%, 35%, qual é o ideal? O ideal, numa mulher jovem, até pelo menos 11, 15 ovos. Entre os 35 e 37, de 16 a 20, e de mais de 38, o ideal seria mais de 20 ovos congelados, para ter uma chance maior. Mas a gente sabe que isso não é uma possibilidade para todo mundo. Primeiro que não, às vezes não dá para fazer várias coletas, e às vezes só tem a chance de uma coleta. Então, é o melhor, o recomendado é o que a gente conseguir. Quanto mais conseguir, melhor. Mas não significa que você guardou lá 6 ovos, você vai ter uma chance, pelo menos, com esses 6 ovos. Quando você decide utilizar os óvulos, como que a gente faz? A gente descongela, fertiliza, então, o esposo ou o parceiro, né? E se sem parceiro, às vezes pega banco de sêmen, vai então, pegar o espermatozoide, a gente vai, então, fazer sempre a ICSI, ou seja, a injeção citoplasmática do espermatozoide, injeta o espermatozoide dentro do óvulo, e daí, como eu falei, vai acompanhando os embriões. O ideal é esperar até o 5º dia, mas se só tem isso, é mais para selecionar os embriões que chegam, mas se tiver embriões em 3º dia, e também tiver só 1, 2 embriões, você pode já transferir esses embriões no 3º dia para dentro do útero. Para transferir os embriões, a mulher vai ter que preparar o seu endométrio, ou seja, o tecido de dentro do útero para transferir. Isso pode ser feito num ciclo natural, mas daí tem que fazer um acompanhamento bem rigoroso desse ciclo, mas pode ser feito com medicação, como a maioria das vezes. A medicação, a gente usa estradiol, é a medicação via oral, e um adesivo, que vai trocando a cada 3 dias, usa por 10 dias, avalia se o endométrio está com esse aspecto bonito aqui, que é trilaminar e bem espesso, acima de 7 milímetros. Então, a gente começa com a progesterona. A progesterona são comprimidos vaginais. A gente associa a medicação via oral. Esses comprimidos vaginais é uma dose grande, é um pouquinho incômodo, mas é viável. Tem a opção do gel de progesterona, que é mais cara, e tem a opção da progesterona injetável, mas é uma progesterona intramuscular. É um pouquinho dolorida aí para usar todos os dias, mas também é possível usar. Você usou, então, até fazer a transferência. Aqui é uma transferência de 5º dia, mas como eu falei, pode ser uma transferência após 3 dias de progesterona, ou do embrião de 3º dia. Então, a gente vai fazer a transferência embrionária. A transferência é simples, não precisa de anestesia. Coloca o espéculo como se fosse por um Papai Nicolau. Você vê que a gente passa esse cateterzinho, é um cateterzinho mais grosso por fora, que vai só até a entradinha do colo, e depois a gente passa um bem fininho para não machucar o endométrio, e joga o embriãozinho lá dentro, da metade ali para trás do útero. Isso a gente faz guiado por ultrassom. É muito importante esse momento, porque a gente está com o embrião pronto. Não fizer isso direito, aí você vai prejudicar a chance desse embrião implantar. Quantos embriões a gente vai poder pôr vai depender aí de algumas coisas, por exemplo, a idade da paciente, que ela congelou. Se ela congelou jovem, até 35 anos, no máximo 2 embriões. Se já tem entre 36 e 39, poderia pôr até 3, e 40 anos ou mais, se forem embriões congelados por 40 anos ou mais, até 4 embriões. Embriões biopsiados, geralmente a gente coloca só 1, e a tendência é cada vez pôr menos embriões, porque as chances estão ficando cada vez melhores, e não é desejado que seja uma gravidez gemelar, embora isso aconteça às vezes. 10 dias depois você faz o beta-HCG, e se ele vem positivo, então a gente faz um ultrassom após 14 dias desse beta. A gente vê aqui, tá vendo, é a imagem bonita que a gente fala, né? Parece um anel com diamante, em que aqui é a vesícula vitelínica, que nutre o embrião, e aqui é o embriãozinho bonitinho. Nessa fase, às vezes, já dá para ver até o batimento. Essa reposição hormonal vai ter que fazer até 12 semanas de gestação. Então, passando as 12 semanas de gestação, então, passa o segmento pré-natal de rotina até o nascimento dos bebês. Agora, se não conseguir óvulos ou não preservou a fertilidade, acabou os óvulos, sempre lembramos que existe a possibilidade de ovo-doação, que foi até o webinar da semana passada, né? Que não é a ideia original que as pacientes têm, mas só lembrando que com a ovo-doação a gente tem taxas de sucesso de quase 70%. A nossa taxa da clínica foi de 70%, avaliando os 2 últimos anos com óvulos doados. Concluindo, então, o que fica de mensagem? Que o envelhecimento ovariano é inevitável. A mulher, no caso, deve se cuidar para esse envelhecimento não acontecer precocemente, né? Então, com bons hábitos, e evitar os maus hábitos. A pesquisa da reserva ovariana deve ser feita de rotina, então converse com o seu ginecologista, pergunte para o seu ginecologista: minha reserva ovariana está normal?
E se estiver alterada, você então ou não adia a gravidez, seria um modo ideal, tá? Reserva baixa, então já tente logo engravidar, o que não sempre é possível, então congelamento de óvulos é uma boa opção. Se você for submetido a tratamento que possa afetar o seu ovário, radioterapia, cirurgia, quimioterapia, congele o óvulo. Então, todo tratamento, pergunte para o seu médico se isso vai prejudicar a fertilidade. Então, pense em procurar. A maioria dos casos vai conseguir fazer, né? Consegue ter tempo para fazer, mesmo nos casos de câncer, mesmo os casos do hormônio dependente, com autorização do oncologista, a maioria dos casos é possível fazer sim, mas procure o mais rápido possível, porque às vezes você consegue fazer mais de uma coleta, e fazendo mais de uma coleta vai ter mais ovos, e mais ovos é mais chance de uma gravidez. Se você for adiar a gestação para depois dos 35 anos, é uma possibilidade de congelar os ovos. Fase ideal, entre 35 e 34 anos, mas lembrando, qualquer idade é possível fazer o congelamento de óvulos. É possível tentar, né? Às vezes a paciente não tem mais óvulos. Os óvulos podem ficar congelados por tempo indeterminado e a chance de sucesso vai depender de quantos óvulos você tem e da idade com que você congelou. Lembrando que o que a gente fala que qualquer idade pode congelar, porque a gente tem um caso aí, Dr. Arnaldo, de uma paciente que quis congelar com 46 anos e conseguiu congelar 5 óvulos maduros que foram descongelados com 50 anos e ela conseguiu ter uma gestação, que foi tudo bem, o bebê aí hoje já tem 4 anos, mas como eu falei, é possível, mas casos, né, nessa idade geralmente não dão certo. É uma possibilidade, mas geralmente não deu certo. Então, tente o mais rápido possível, né? Então, como eu falei, numa idade melhor, 31 a 34 anos, congelar os seus óvulos. Lembrando, congelar óvulos não é garantia de gravidez. É uma possibilidade de manter a esperança de uma gestação futura com óvulos próprios, caso você acabe perdendo a sua reserva ovariana ou até esgotando os seus óvulos. Então, é uma esperança, mas tem que ter pé no chão de que isso não é garantia e também não pode ser o motivo de, por causa disso, a mulher ficar adiando, sendo que se ela tivesse possibilidade de engravidar antes. Porque se ela tiver uma dificuldade, às vezes precisar de uma nova coleta de óvulos, se ela tiver numa idade que ainda é possível, ainda podemos tentar. Lembrando também que sempre existe a possibilidade do óvulo doado. E é isso. Obrigada, Rogério, pela excelente aula. Acho que você conseguiu abranger todos os aspectos do congelamento de óvulos. Eu já tenho algumas perguntas, mas eu vou guardar para o final. Então, agora eu vou passar a voz para a Patrícia, tá? A Patrícia é nossa embriologista, ela é formada em biomedicina pela Universidade Metodista e tem pós-graduação em reprodução humana pela Unifesp e pela SPMR, tá bom? E ela vai falar sobre a parte laboratorial, avaliação embrionária. Patrícia, fica à vontade. Boa noite a todos, obrigada, doutora, obrigada, doutor Rogério, essa aula foi excelente, muito didática. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário, né? E as perguntas que as pacientes me fazem todos os dias. Patrícia, qual que é o melhor embrião para transferência? Vamos lá, então. Então, desenvolvimento embrionário, qual o melhor embrião para transferência? Bom, primeiro, o que a gente visualiza no laboratório após a coleta, quando a gente recebe o tubo? Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo são os óvulos, tá? Então, a embriologista, ela procura por esses pontinhos pretos na placa. E aí, quando a gente visualiza, tem as células, aqui do ladinho nós temos as células do cúmulos, que estão ao redor do óvulo. Então, assim, quando ela está mais expandida, ou seja, vocês conseguem visualizar um pouquinho aqui, significa que o óvulo ele pode ter uma maior chance de maturidade. E quando ela está mais compactada, não sei se vocês conseguem, está dando para visualizar bem aqui está um pouquinho mais expandido e aqui mais compactada, mais juntinhas. Então, a chance de maturação é menor. Depois de 3 a 6 horas, essa camada toda dessas células são retiradas e a gente avalia qual óvulo é maduro ou não. Como que a gente sabe quando um óvulo é maduro?
quando tem a presença do primeiro corpúsculo polar, como vocês podem ver. Quando não há essa presença, ele está imaturo. Lembrando que, além da imaturidade, existem algumas alterações ovulares, tá? Eu vou citar um pouquinho das alterações extracitoplasmáticas, ou seja, fora do citoplasma. Nós podemos ter uma zona pelúcida aumentada, e isso pode atrapalhar numa gravidez naturalmente, porque essa zona pelúcida aumentada dificulta a passagem do espermatozoide, a entrada. Temos um espaço, também podemos ter um espaço perivitelino aumentado, como vocês podem ver aqui, entre o citoplasma, tá, e a zona pelúcida. Também temos corpúsculo polar multifragmentado. Ao invés de ter um, nós temos vários aqui, mas fragmentados. O que essas alterações significam? Pode trazer para a paciente no laboratório. Podem diminuir, sim, a fertilização ou um desenvolvimento embrionário. Outras alterações citoplasmáticas, que é muito comum, que é uma granulação no citoplasma, parece areias no citoplasma realmente, e vacúolos, tá? Então, também a gente pode verificar isso. Existem outras, eu estou citando as mais comuns. Características, às vezes, né? Muitas me perguntam, Patrícia, eu ligo para informá-las, infelizmente, olha, o óvulo é alterado, qual que é a alteração? Um óvulo gigante. Aí elas me perguntam, passou do tempo da coleta, Patrícia? Eu falo, não, isso é uma morfologia, o seu corpo produziu assim, ou seja, ele não finalizou a meiose, a maturação. Então, se a gente, ó, tá aqui um óvulo maduro, tá vendo que é gigante, ele é maior do que um normal, né? Então, se a gente realiza o processo de fertilização nesse óvulo, vai gerar embrião aneuploide, ou seja, um embrião alterado. Temos também um óvulo irregular, né? A forma dele é irregular, e degenerados, tá? Que não fertilizaram, mas se degenerou. Agora, depois dessa avaliação toda que fizemos dos óvulos, né? Os maduros, a gente vai juntar o espermatozoide com o óvulo, realizar o processo da fertilização em si. No laboratório, nós temos duas possibilidades, pelo ICSI, pela injeção intracitoplasmática, como a gente pode ver nesse vídeo, que é a mais famosa, que é realizada em quase 95% dos casos, e a FIV clássica, que é mais natural, onde a gente coloca um óvulo, né, e ao redor ficam todos os espermatozoides, aí tem a fertilização natural. Então, o melhor espermatozoide penetra no óvulo. O que a gente vê no primeiro dia da fertilização? O primeiro dia, o dia 1, é a presença dos dois pronúcleos. Isso vai indicar que houve a junção do material seu com o do seu esposo, né? Então, são essas duas bolinhas centrais que nos indicam que houve a fertilização. Muitas vezes tem-se a fertilização, que a gente diz que só houve a extrusão do segundo corpúsculo polar, que é esse daqui, que é uma fertilização fraca, tá? O pré-embrião pode vir a se desenvolver ou não, a chance é um pouco menor. No segundo dia, não costuma-se avaliar os embriões para não ficar tirando eles da incubadora e alterando a sua temperatura. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento. Porém, eu trouxe alguns exemplos de embriões só para vocês terem uma noção. Quando a gente fala um embrião de 2 células, de 4 células, esse é um embrião de 4 células, como podemos contar. A fragmentação está muito baixa, ou seja, menos de 10, eu diria que nem tem fragmentação, é um embrião muito bonito, tá? É um embrião top no laboratório.
A seguir, nós temos o embrião grau 2, que a gente classifica, que é entre 10% a 20% de fragmentos no citoplasma. O que é essa fragmentação? O embrião ele vai se dividindo e vai soltando restos celulares no citoplasma. E isso pode, em excesso, pode atrapalhar o desenvolvimento até o estágio de blastocisto. E o embrião mais fragmentado, né, grau 3, que é mais de 25%. Por isso que a gente diz, o doutor Arnaldo costuma dizer que é um embrião feio. E realmente, ele, morfologicamente, visualizando, ele é um embrião feio, tá? Mas ele tem chance, sim. Não vamos desanimar. Agora, um embrião no terceiro dia, que é quando a gente avalia. Olha que bonito aqui, 8 células, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá atrás, sem pouquíssima fragmentação. É um embrião também top 10. Ao lado já é um embrião mais fragmentado, só para vocês verem a diferença. Então, no terceiro dia, a gente espera embriões entre 6 a 10 células, entre 6 a 8, 6 a 10. 11 e 12 células são embriões adiantados. Pode sugerir alguma alteração cromossômica. Nesses casos, o ideal é mantê-los em cultivo até o estágio de blastocisto, para a gente avaliar melhor esse desenvolvimento. Mórula é o quarto dia, a gente não avalia também. Trouxe aqui para vocês terem uma ideia de que as células elas já estão se compactando, virando uma massa, né, para estágio de blastocisto. O famoso blastocisto que todo mundo quer ter no laboratório, mais lindo, mais top. Eu vou mostrar, vou explicar, né, como que é a morfologia de um blastocisto e vou mostrar a diferença de um blastocisto inicial até o grau 5. Então, a primeira letra que o blastocisto, ele vai desde o grau 1 até grau 5. Grau 6 já pode ocorrer fora, mas geralmente é dentro do útero, porque ele já vai se implantar, tá? Então, aqui, essa estrutura, a massa interna celular aqui, central, é o que vai dar origem ao embrião, ao bebezinho, tá? A blastocele, essa camada que diferencia o grau do blastocisto, em grau 1, grau 2, grau 3. Então, quanto maior essa blastocele, mais expandido é esse embrião, ou seja, maior chance de implantação. A zona pelúcida, ela começa a afinar, tá? Desde o D1 até D3, então ela vai afinando, depois ela rompe para que ocorra o processo da implantação. E o trofectoderma, que são essas células aqui ao redor do óvulo, vai dar origem aos anexos embrionários, ou seja, a placenta. O que é um blastocisto? Eu ligo, então a Patrícia liga e fala, eu falo, olha, desculpa não. Olha, hoje nós temos um blastocisto inicial, um blastocisto 1, um blastocisto 2, a paciente fica sem entender muitas vezes. Ela, mas por que você não pode congelar esse embrião? O que acontece? Blastocistos jovens, peraí, só um minutinho. Blastocistos jovens, qual que é a diferença? O blastocisto inicial, a blastocele estão se formando ainda, né? Então, a blastocele aqui é menor, é pequenininha, o trofectoderma ainda está começando a se diferenciar, a zona pelúcida ainda está um pouquinho mais grossa. Então, o blastocisto 2, a blastocélula ela se expande um pouquinho mais, como a gente pode ver aqui. O trofectoderma já começa a criar mais forma. Um blastocisto 3, a blastocele. Então, a gente sempre, pelo número, a gente sempre vai avaliar a blastocele, o tamanho dessa blastocele. Então, aqui a gente já pode observar que já teve um crescimento maior, as células estão juntinhas, bonitinhas, compactadas e desenhadinhas, tá? Então, a gente classifica como um AA, porque estão bem bonitinhas. Agora eu vou mostrar uma diferença de um blastocisto AA, AB, AC, tá? Então, o blastocisto AA, como eu te disse, aqui todos são grau 4, porque eles estão bem expandidos. Olha essa blastocele aqui que a gente pode ver.
e as células estão bem formadas, com formato certo, regular, o trofectoderma, a massa interna celular, a gente pode visualizar bem. Um AB, aqui a gente consegue visualizar a massa interna, porém as células já estão um pouquinho mais soltas no trofectoderma, tá? Um CC, que todo mundo não gosta, né? Fala, embrião feio, eu não quero esse embrião. Não fale isso, tá? Ele tem chance, sim, de uma implantação, de um bebê em casa. É claro, se a gente comparar um A e um CC, a taxa de implantação de um blastocisto AA é maior, tá? Então, o CC, a gente pode observar que as células estão mais soltas, não tão bonitas mesmo, tá? São mais soltas, a gente mal consegue ver a massa intracelular. E aí, Patrícia, qual que é o melhor embrião para transferência? Né? O melhor embrião para transferência é o embrião que está te esperando lá no dia. Não importa, claro, né? Tem os tops, tem os scores, mas assim, pense no seu embrião que está ali. Mesmo se for um blastocisto inicial, um 5AA, ele tem chance, sim, de implantação. Não desistam, tá? Agora, um embrião top, né? Aqui, olha que bonito. A massa celular bem bonita. A zona pelúcida tá bem fininha. Por quê? Porque daqui a pouquinho ela já rompe para se implantar no endométrio. E o trofectoderma tá bem desenhadinho. Olha que embrião mais lindo. Isso morfologicamente. Nós não sabemos cromossomicamente. Então, isso é um fator de avaliação. Monitoramento embrionário. O que existe de mais moderno hoje na reprodução assistida? Eu vou comentar um pouquinho sobre o Embryoscope. É uma incubadora de última geração, só que essa é a marca, tá? Ele utiliza a tecnologia de vídeo time-lapse. O que é isso? Ele gera imagens, ele tira foto do embrião em tempo real, a cada 10 minutos. Então, ele vai avaliando a morfocinética desse embrião, o crescimento, as divisões celulares. Tá? Então, essa incubadora ela foi criada para otimizar as condições de cultivo e permitir observar o desenvolvimento embrionário em tempo real, sem a manipulação externa, sem eu ficar tirando, o que pode sim atrapalhar o desenvolvimento por conta da temperatura que a gente altera. Esse é um ambiente seguro e estável. O vídeo possibilita selecionar mais adequadamente quais os melhores embriões. Então, assim, o Embryoscope, ele dá um score do melhor embrião da divisão. Chegaram 5 blastocistos, ele vai me dizer qual que é o top 1, qual que é o top 2, 3 e assim por diante. O sistema também permite que os casais tenham as primeiras imagens da divisão embrionária, das fotos. Então, isso, no dia da transferência, o casal recebe, sim, um pendrive com essas imagens, com esse desenvolvimento, para guardar como arquivo, inclusive, para mostrar quando o bebê nascer. É muito interessante. E como que funciona essa incubadora? Então, logo após a fertilização, são colocados os óvulos junto fertilizados, são colocados dentro da incubadora em um ambiente controlado, sem manipulação externa e monitorado de forma contínua. Como eu disse, a incubadora vai tirando foto a cada 10 minutos. E como que é a placa, né, de desenvolvimento? Então, essa é a placa que a gente pode ver. Só um minutinho. Então, tem um código da paciente, é tudo por sistema, código de barras, o nome da paciente é muito seguro também. E ali a gente coloca aqui dentro dessa incubadora a plaquinha. E aí, essas são as fotos que são geradas dos embriões. As imagens, elas são integradas a um software, que vai nos dizer, que vai dar o score dos embriões, da melhor divisão embrionária. Com isso, é possível, então, registrar todas as informações detalhadas e objetivas de cada embrião. Essa informação é usada pelos embriologistas, que vão selecionar os melhores embriões, como eu disse, através do score para a transferência, e no final do processo, o casal recebe um relatório com todo esse desenvolvimento. Esse é um videozinho, então, desde a fertilização, os pronúcleos se juntaram, agora está começando a divisão embrionária,
2 células, 4, 8, 10. Esse vídeo eu adoro, é muito legal. E aí, ó, ele já tá começando a virar mórula, tá vendo? As células estão se compactando, parecendo uma massa, e vai virar o blastocisto. Então, no final, o casal recebe esse vídeo bem legal, com o melhor embrião transferido. E é isso. E aí, com mais informações, eu trouxe os livros que o IPGO, né, que o Dr. Arnaldo escreve. A gente tem um de coito programado, inseminação também. Eu, o Dr. Arnaldo, o Dr. Rogério escrevemos. Maiores informações, vocês podem entrar em contato. Tem o e-book desses livros também. E é isso. Espero ter ajudado. Obrigada pela presença de todos. E eu quero mandar um beijo para as meninas da equipe que estão nos assistindo e que eu falei, fiquei de mandar um beijo para elas, tá bom, meninas? Um beijo para vocês. Patrícia, obrigada, excelente sua aula, adorei, tá? Eu acho que você conseguiu trazer para as pacientes algo que é tão difícil da gente, porque como é invisível, como não é palpável, é muito difícil da paciente entender o que acontece no laboratório. Então, todo mundo entende o processo até a hora que a gente coleta os óvulos e depois fica aquele vácuo, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Então, acho que você conseguiu explicar muito bem essa avaliação, o passo a passo, tudo isso. A Patrícia, ela tem uma missão muito difícil lá no IPGO, que é ligar, informar as pacientes todos os dias sobre os embriões, né? E aí ter que explicar tudo isso, né? Às vezes a paciente não tem um blastocisto, ou chega um blastocisto inicial, ou chega no primeiro dia, teve vários óvulos, mas nem todos foram fertilizados. Então, acho que isso é muito importante, elas entenderem o que acontece dentro do laboratório, né? Então, aqui, eu tenho já algumas perguntas, tá? Tanto para o Dr. Rogério quanto para a Patrícia. Eu acho que, assim, com relação ao congelamento de óvulos, o Dr. Rogério foi muito claro em explicar todas as indicações. Eu acho que a gente tem que frisar, porque hoje em dia o congelamento social, as pacientes já estão atentas para isso, já leem bastante, já sabem sobre o congelamento social. E os casos oncológicos, cada vez mais os oncologistas estão atentos e também nos encaminhando. Mas uma coisa que o Dr. Rogério falou que é muito, muito importante é nos casos de cirurgia, que às vezes as pacientes vão operar uma endometriose, vão fazer alguma cirurgia ovariana por um tumor benigno, por um cisto, e não pensam que isso pode reduzir a reserva ovariana. Então, acho que é importante a gente frisar isso, né? Que em muitos casos a gente acaba passando e a paciente já chega para a gente com uma reserva muito mais baixa. Então, ele alertou sobre isso, eu acho importante frisar. Qualquer procedimento abdominal que vai envolver a cavidade pélvica, que vai mexer nos ovários, a gente precisa pensar, sim, numa preservação, né? Então, tem alguns elogios aqui. A Maria do Carmo mandando abraços para o Dr. Arnaldo, Deli das Gêmeas. A Cíntia da Costa também mandando saudades de toda a equipe, tá? E aí, a primeira pergunta é o seguinte: o que pode causar a geração de ócitos degenerados? Se é recomendado algum tratamento, uma paciente que já teve esse insucesso, se é recomendado algum tratamento prévio que possa melhorar o desenvolvimento. Então, a Patrícia mostrou, né, as alterações que podem acontecer nos óvulos. E aí, eu queria que o Dr. Rogério respondesse o que pode causar isso e se tem alguma forma da gente diminuir a chance disso acontecer, né? A pergunta é da Eliane. Só abre seu microfone, Rogério. Há 2 semanas atrás, no nosso webinar, que eu e o Dr. Arnaldo falamos sobre falha de implantação e sobre massas respondedoras, eu falei bastante sobre como melhorar a qualidade dos óvulos, já que a gente não tem a quantidade, que pelo menos a gente melhore a qualidade. Vale a pena ver, está disponível os webinários passados, vale a pena ver, mas contando ali, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade. Os hábitos que eu falei valem porque os óvulos que estão agora sendo usados são óvulos que já começaram a crescer em 6 meses, então 6 meses de bons hábitos, você vai melhorar a qualidade desses óvulos. Além disso, a gente pode associar algumas coisas. Por exemplo, paciente mais velha, paciente com uma reserva, tem a coenzima Q10, o biquinol, o PQQ, são alguns suplementos que eles podem melhorar a mitocôndria, a energia das células.
Algumas vezes a gente pode associar algumas coisas, como o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele também tem vários estudos mostrando melhora da qualidade das células, às vezes não só durante a estimulação ovariana, como por um ciclo antes ou até 2 ciclos antes também. Outras vitaminas a gente já dá de rotina, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes. A gente tem uma fórmula especial, uma para mitocôndria, para essas pacientes mais velhas, mas a gente tem uma outra fórmula cheia de antioxidantes também, que tanto para o homem também, como para a mulher, que também vão melhorar aí a qualidade dos ovos. Então, óbvio que tem vezes que a gente não consegue fazer isso, às vezes é uma característica mesmo dos ovos, mas com esses antioxidantes, com essas vitaminas, esses outros suplementos, e evitando os maus hábitos, a gente consegue sim melhorar a qualidade dos ovos. O estresse também, às vezes ela está muito estressada, a paciente, às vezes fazer uma terapia, acupuntura, são várias coisas que podem ajudar, porque o estresse também pode prejudicar a qualidade dos ovos. Eu vou aproveitar, vou emendar em outra pergunta. A paciente Patrícia, ela perguntou se é possível avaliar a qualidade dos óvulos que foram congelados. Tem como saber se aqueles óvulos são bons ou não? Existem alguns óvulos que têm alterações muito graves, né? Tem algumas alterações específicas que indicam uma grande má qualidade ovular. Mas isso é uma análise que não é muito específica. É só alguns casos específicos que os óvulos estão muito alterados, óvulos muito fragmentados, mas só quando a gente fertiliza, muitas vezes que a gente vai saber se esse óvulo é de boa qualidade ou não. E às vezes tem óvulos que aparentemente não são muito bons e vai lá e formam blastocistos de excelente qualidade. Né? Mas, por isso que às vezes algumas pacientes até preferem congelar embrião, né? Quando vai usar não a longo prazo, quando já tem um parceiro, por conta disso, que aí a gente já sabe como vai ser o resultado dessa fertilização, né? Mas existem algumas alterações específicas, por exemplo, o óvulo gigante, é um óvulo que ele não completou a maturidade, então ele poderia ser o que a gente chama de diploide, ele teria o dobro de cromossomos e daí ele geraria embriões alterados. Então, é um óvulo que a gente já sabe que não adianta congelar. Assim como os óvulos imaturos, né? Os óvulos imaturos também é um óvulo que está totalmente fragmentado. Só nesses casos são óvulos que não podem ser usados. Senão, depois existe... Normalmente, quando o laboratório dá, é muito frequente algumas leves alterações nos óvulos, que são descritas, mas a maioria não vai ter nenhuma repercussão. Perfeito. A outra pergunta é para a Patrícia, é da Camila Pacheco. Ela pergunta sobre o blastocisto de D6. Se é possível implantar e o que significa um blastocisto no D6. Oi, Camila. Olha só, um blastocisto em D6, porque ele não, no 5º dia, ele era um blastocisto inicial. Então, nesse caso, é indicado a gente deixar um pouco mais em cultivo para que ocorra esse congelamento. Ele tem, sim, chance de implantação, de gerar um bebê em casa, com certeza. Pode transferi-lo. Eu até queria acrescentar, agora que teve, 3 semanas atrás, teve o Congresso Europeu, e teve alguns estudos baseando nisso. Mostram que hoje em dia a gente espera até D7 ver se o embrião chega. O embrião de D7, ele é um embrião que tem mais chance de ser alterado cromossomicamente. Mas existe ainda uma chance boa dele implantar. Então, não se deve desprezar um embrião de D7. O embrião de D6 tem uma chance um pouquinho maior de ser alterado do que o embrião de D5. Mas a chance praticamente é muito semelhante do embrião de D5 e do D6. E principalmente se você biopsiar o embrião e saber que o embrião é normal, a chance é praticamente igual daí se for um embrião de D5 e de D6. Isso, exatamente. Inclusive, a gente teve casos no IPGO mesmo, uma paciente biopsiou embriões em D7, ela não tinha esperança nenhuma, e eu falei, vai com fé, e o embrião veio normal. Ela não transferiu ainda, paciente aqui. Se ainda vai gerar uma gravidez, mas tem grande chance. Desculpa, doutora. Imagina, a Júlia mandou aqui, ó, consegui visualizar, eu tinha um embrião feinho, que era um patinho feio no laboratório, e hoje nasceu um lindo cisne, então a gente sabe que esses embriões podem dar origem, assim, a bebês lindos, né? Obrigada, Júlia. Eu vou te falar que não Tem uma pergunta aqui da Laís. Só para acrescentar, Paula, não é infrequente uma paciente que já transferiu embriões 4AA e não engravidou, ela vai transferir o seu 3CC que sobrou e o 3CC engravida. Nesse mesmo congresso teve um estudo falando disso, de comparar a qualidade,
a chance é um pouquinho maior do embrião AA também ser normal do que o embrião CC, só que essa associação é uma associação que é discreta, então é um pouco maior a chance, mas o embrião, ter um blastocisto, eu já estou feliz, se tiver um blastocisto para transferir, mesmo ele não pode ser 3cc, né, D5, se for D6, ele tem uma chance muito boa de implantar. Até um blastocisto inicial, né? Não vamos desmerecer. A gente já transferiu mórulas, né? Que vieram, certo? Não para congelamento, tá? Porque o inicial para congelamento, a taxa de sobrevivência é baixa. Tem chance, sim, mas é baixa comparado a um embrião expandido, tá? E existem outras formas também da gente avaliar o embrião. A Patrícia mostrou com uma clareza, com um vídeo muito legal, que não é só a morfologia final que define o embrião, né? Então, o tempo de divisão, né? O embrioscópio consegue ver que não depende só do número de células finais, mas de repente no terceiro dia ele era um embrião que estava muito acelerado, então isso conta também. A gente consegue avaliar a genética, não vamos entrar em detalhes na biópsia pré-implantacional, mas são outras formas da gente avaliar esse embrião além da morfologia, então tem que levar tudo isso em conta, né? E às vezes a experiência de um ciclo passado também nos ajuda na seleção dos embriões desse novo ciclo, né? Posso fazer um comentário? Sim, doutor Arnaldo, à vontade. Eu acho que nós devemos ser sempre muito cautelosos em definir se o embrião é bom, se o embrião é ruim, porque no decorrer da jornada da nossa vida em medicina reprodutiva, nós temos observado muitos enganos, erros que nós já fizemos, não por desconhecimento, por acreditar que aquela técnica era a melhor que tinha. Então, isso a gente vê até hoje, isso faz parte da evolução de todos os setores da medicina. O que era bom antigamente passa a não ser tão bom. Mas quando nós lidamos com vida, e no meu entender, embora tecnicamente, embora legalmente e eticamente o embrião não é considerado uma vida que pode ser até descartada, o embrião deve ser considerado com muito respeito. Eu digo isso por um caso recente, quando nós falamos de biópsia embrionária, que você classifica do embrião euploide é bom, o embrião aneuploide é ruim, de uma maneira que muitas vezes pode levar a um erro, e o mosaicismo, que é aquela biópsia que traz células ruins, com problemas e boas também, uma mistura que até pouco tempo desprezava esses embriões e eram descartados, hoje em dia se observa que esses embriões têm chance sim de engravidar. Então, essas classificações que nós demos para os embriões, o embrião que é melhor, o embrião que é pior, que tem mais chance, isso é verdade. Porém, ele jamais deve ser descartado, tem que se respeitar muito e não se prejulgar, porque o embrião que antes não era bom, hoje em dia ele pode ser considerado diferente. Então, só uma análise porque eu respeito muito o embrião e sou muito cauteloso em descartar ou definir o embrião como bom, como ruim, como inviável, porque nós já fomos surpreendidos muitas vezes com o embrião, você falava, o embrião inicial não vale nada. Gravidez. Embrião 5A, lindo, maravilhoso. Não implanta. Então, sempre haverá uma chance, como a Patrícia falou, embrião 4cc, nossa, embrião 4cc dá gravidez, sim. E o embrião feio dá bebês lindos, maravilhosos. Não tem nenhuma relação à feiura de ninguém ou com a feiura do embrião. Então, só queria assinalar essa preocupação que eu tenho em se determinar, rotular do embrião bom ou embrião ruim, simplesmente pelo aspecto que ele tem na embriologia. E sempre houve uma diferença entre nós, médicos, que temos um olhar para o embrião, muitas vezes mais com o coração que os próprios embriologistas. A gente olha o embrião com vida. É um embrião, tem células, se divide, tem metabolismo, consome oxigênio. Caramba, é vida. Não é só um agrupamento de células, não. Respeito muito os embriões. Só esse comentáriozinho, tá bom? E a melhor incubadora que é o útero, né? Isso eu também não tenho dúvida, né? Embrião descartado não tem chance de gestação, mas o embrião lá dentro, por menor que ela seja, tem chances, né? Eu vou reunir algumas perguntas numa só, que eu acho que estão relacionadas ao mesmo tema. Com relação como a gente faz? A paciente congelou os óvulos e quando ela decidiu usar, ela tem que passar por todo um processo hormonal de novo, né? Você já falou um pouquinho sobre isso na aula, né? Mas só para esclarecer que tem bastante paciente com dúvida. Na hora que ela for usar, o que ela tem que fazer no preparo para receber esses óvulos?
Tá certo. Eu acabei não falando na aula, mas quando a paciente vai congelar o óvulo, ela tem alguns exames que são necessários para ela fazer isso. Um é da variação da reserva ovariana e outros são exames de sorologia, de secreção vaginal, que são necessários para que ela, então, possa fazer a coleta. A Anvisa exige todas as sorologias, que é hepatites, B e C, HIV, sífilis e HTLV, né, para toda paciente, secreção conteúdo vaginal, e então com isso a gente faz o congelamento dos óvulos. Quando a paciente vai transferir os embriões, esses exames precisam ser repetidos também, que é uma exigência da Anvisa. A gente associa algumas outras, rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus, porque se a paciente estiver em fase aguda de alguma dessas doenças, existe risco para gestação, e para a gente saber o status dela também, se ela já é imune, porque muitas vezes ela teve e não sabe. E é bom que se ela está imune, a gente fica tranquilo, que caso venha uma sorologia positiva na gravidez, isso é só uma cicatriz sorológica. Só que quando a gente vai transferir o embrião, a gente tem alguns exames a mais aí que a gente faz, que é para avaliar se existe possibilidade de falha de implantação. Então, o que é o mínimo a gente fazer? A gente vai avaliar o útero com um bom ultrassom. É muito frequente a gente pedir uma ressonância para descartar adenomiose, para descartar endometriose, uma esteroscopia para olhar a cavidade uterina, pesquisa de trombofilias, principalmente a gente faz em umas situações que tem poucos óvulos e vai ser uma única tentativa que ela vai conseguir de ter implantação. Então a gente acaba, o Dr. Ronaldo falou muito na aula dele há 2 semanas atrás sobre a falha de implantação. Existem um monte de exames, é lógico que a gente não vai pedir de rotina, esses são exames mais para quem já teve falha, mas existem alguns exames que a gente tem que fazer para ver se está tudo certo para transferir os embriões, e a gente vai ser um pouco mais invasivo ou não, de acordo também com o número de embriões que vai ter e a possibilidade. Lembrando que essa biópsia embrionária é possível fazer se for formar o embrião, se algumas pacientes querem fazer essa biópsia embrionária, é possível. Normalmente a gente descongela os óvulos, leva para blastocisto, biopsia, dá para transferir daí já no 6º dia, mas normalmente a gente recongela e depois usa para no outro momento. E avaliando o útero, tiver tudo certo para a implantação, como eu falei, o preparo, né, são o hormônio, estradiol e progesterona. Se ela tiver alguma outra alteração, a gente tem que associar medicações. Se tiver uma heparina, no caso, se ela tiver uma trombofilia, um corticoide, dependendo da situação, e alguma outra medicação. Perfeito. Para a Patrícia, agora, a Thelma está perguntando com relação à Anvisa, acho que ela quer perguntar com relação à resolução, né? Se é possível a gente depois descartar os óvulos, se você não usar esses óvulos, né? O que a gente pode fazer com esses óvulos no laboratório, né? Então, acho que vale a pena falar tanto dos óvulos quanto dos embriões, né? Casais que têm óvulos e embriões congelados. Óvulo você pode descartar a qualquer momento, porque é uma célula sua. Embrião, não, né? Embrião, pela Anvisa, hoje, após 3 anos, o casal pode descartar ou o responsável legal por esse embrião. Tá certo. E tem uma outra pergunta também, embriões em excesso você pode doar para outro casal a qualquer momento, né? Então, não quero mais embriões, você pode doar esse embrião para outro casal. Você não vai saber quem é casal, deixando claro que não é porque você vai doar para um amigo seu, você vai doar e algum casal vai receber esse embrião, que você é anônimo, ele não vai saber quem é você, nem quem é ele. Então, a gente pode congelar, Thelma, tanto o óvulo quanto o embrião. Os óvulos a gente pode descartar a qualquer momento, os embriões têm que esperar pelo menos 3 anos, tá? E a Sônia pergunta... Pode falar, Rogério. Já são casadas, mas não querem engravidar agora, perguntam se não poderiam congelar o embrião. E é possível congelar o embrião também, só que a gente sempre vai estimular que congele os óvulos, porque o congelamento do embrião é preservar a fertilidade do casal, mas não a da mulher. Se depois de 2 anos acontece alguma coisa com o marido ou o marido não desiste disso, a mulher, e ela entra em falência ovariana, ela não vai ter condições de ter gravidez, porque ela não vai poder utilizar esses embriões sem autorização do marido. Então, quando ela vai congelar o óvulo, a gente sempre estimula, a não ser que ela vai fazer um congelamento para transferir daqui a 2, 3 meses, daí, lógico, é melhor já congelar o embrião, até para saber se o embrião foi bom, se precisa fazer uma nova coleta. Né? Você ter óvulo é mais incerto do que vai acontecer do que você já tem um blastocisto congelado. Né? E nesse caso, ela tem a opção
de fertilizar metade e congelar a outra metade. Também é verdade. E até tem essa opção quando a paciente tem muitos óvulos também, a gente não necessariamente precisa fertilizar todos, né? A gente pode fertilizar alguns e manter outros óvulos congelados, né? Patrícia, uma outra pergunta. Pode falar. Quer finalizar, doutora Rogério? Não, só isso, porque, além de tudo, ter o embriões em excesso também gera um estresse para a paciente depois, mesmo que depois de 3 anos ela possa descartar. Descartar o embrião nunca é confortável para a paciente, né? Gera alguns conflitos, né? Pode gerar alguma culpa, então já congelar o óvulo ela pode ter, são células, então pode ser descartado a qualquer momento sem nenhum dilema nisso. Perfeito. A Sônia pergunta com relação à biópsia em D3. Então, você quer explicar um pouquinho como é feita a biópsia no laboratório para que a gente entenda por que não é mais realizada a biópsia no 3º dia, né? Isso. A biópsia, então, o embrião ele precisa chegar até o estágio em blasto. No D3 é realizado laser, que a gente dá na zona pelúcida para facilitar, então, no 5º dia, a biópsia. A biópsia, hoje, o protocolo foi alterado, antes realizava-se sim no 3º dia, mas por conta da grande chance de mosaicismo, foi mudada para blastocisto, né? Então, blastocisto você vai tirar uma parte, você não tira uma célula, você tira várias células, que é o trofectoderma, e aí a chance de avaliação da parte de mosaicismo é um pouco menor, porque você vai pegar um número maior de células. Não que isso não possa vir, claro, pode vir também. Mas o ideal hoje é realizar a biópsia em blastocisto por conta da quantidade celular. Só acrescentando para as pessoas, algumas pessoas podem não entender o que é o mosaicismo. Mosaicismo é quando algumas células são normais, outras células são alteradas. E o que acontece? No começo do desenvolvimento embrionário, é comum uma célula ou outra ser alterada, e daí, só que depois acaba que as células normais crescem mais e essa célula não se multiplica, e então você corrige esse mosaicismo e acaba virando um embrião normal. Em D3, você pega uma célula daquelas 8. Então, você pegou uma célula, você pode pegar uma célula alterada e pode ser que essa célula nem ia para frente e acabar nem sendo mais mosaico. Tinham taxas de até 80% de mosaicismo em D3. Hoje, em blastocisto, as taxas são bem menores. E ainda assim, até se questiona se o mosaicismo em D5 não acaba sendo corrigido. Como o Dr. Arnaldo falou, ele até teve uma recente agora, que ele transferiu um mosaico que engravidou, e a gente vê cada vez mais relatos de casos de mosaicos que engravidaram. E nesse último Escher, até tem um estudo muito interessante, que eles deixaram os embriões continuarem em cultivo, passando do dia da implantação até 12, 13 dias, e é lógico que o embrião acaba limitando o desenvolvimento, mas muitos, depois de alguns dias, eles acabaram corrigindo o mosaicismo que tinha no início, né? Fazendo a biópsia logo no início, fazendo a biópsia depois. Vale a pena, tá? Só para comentar. Acaba sendo prejudicado a implantação dele. Então, as taxas de implantação de embrião biopsiado em D3 eram muito menores. Questiona-se isso, né? O Dr. Arnaldo, vivemos discutindo isso, se a biópsia do embrião pode prejudicar em alguma coisa a ele, mas em D5 é muito mais segura do que D3, né? Hoje não se faz biópsia em D3. Só para comentar desse caso do beta-positivo com mosaicismo, sim, ela não tinha gravidez, ela tinha 2 embriões do mosaico, foram transferidos. O primeiro beta foi 390 e o segundo veio 4.900 e pouco, mostrando que realmente a gravidez está indo bem, embora não tenha ainda um ultrassom para confirmar a vitalidade do bebê. Só para falar um pouco mais do mosaicismo, quando vem a classificação na biópsia embrionária, eles classificam o mosaico de alto risco e de baixo risco. Por exemplo, se o mosaico vier células normais e vier células alteradas do cromossomo 21, passa a ser um mosaico de alto risco, porque tem a semelhança com o síndrome de Down. Então, esse caso passa a ser de alto risco. Esse nós não recomendamos a transferência. Entretanto, tem outras alterações cromossômicas que são de baixo risco, como essa que eu falei agora. Essa, sim, é recomendável com uma taxa de gravidez que chega até 35%, e eu vou ficar muito, muito, muito feliz se esse caso que teve 390 vier os 2 bebês de uma vez só, então vai ser uma coisa muito maravilhosa.
Então, como sempre, a biópsia embrionária deve ser muito bem avaliada. E, Patrícia, eu acho que deve aproveitar a oportunidade, já que veio o assunto da biópsia embrionária, falar sobre esse avanço que é, o PGTA, que é a análise genética não invasiva. Eu acho que é uma coisa que está chegando cada vez mais forte. Ainda não dá para competir em segurança com a biópsia tradicional, mas essa avaliação genética não invasiva é algo que está se tornando cada vez mais verdadeiro e deve estar num futuro muito próximo, que é o Embrace ou NICS. Fala um pouquinho sobre isso, em poucas palavras, só para que as pessoas saibam que nós estamos em contato com tudo que é de mais moderno no mundo inteiro. Então, o Embrace, o embrião ele vai crescendo no meio de cultivo, ele vai soltando ali, né, os seus... Esse meio de cultura será avaliado, então, pelos compostos que esse embrião solta cromossomicamente, para ver se ele vai ser viável ou não. Então, mais para frente, no futuro próximo, não precisará mais realizar a biópsia, tá? Então, pode ser feita através do meio de cultura. Então, é menos invasivo ao embrião. Espero que isso chegue logo ao laboratório, né? Que será bem promissor. E também eu queria falar um pouquinho do Zymote, que é agora uma nova técnica no laboratório. A gente não processa o sêmen, é uma placa que não tem esse processamento, ou seja, passa menos, então, pela centrífuga. A gente coloca o sêmen diretamente nessa placa. São indicados em casos de fragmentação aumentada, porque ele vai selecionar, através de microporos, o espermatozoide com menos fragmentação. Então, também é uma técnica bem legal, tá? Já chegou nos laboratórios e está sendo usada. Sim, eu acho importante falar sobre isso, porque quando se faz na centrífuga, sempre há uma chance de danificar o DNA, e através dessa nova placa, ele passa por microporos e pode ser selecionado sem essa agressão. E realmente, ainda o PGT, a avaliação genética não invasiva, ainda não tem uma concordância muito grande, é com uma concordância de 75% a 80% no máximo, a concordância com a biópsia embrionária. Então, ainda não dá para dar segurança à mulher ou ao casal que aquele embrião que foi dado como normal, se ele realmente é normal. Mas pode ser, sim, uma maneira de selecionar qual embrião vai realmente para a biópsia. Ou se você tiver 4 ou 5 embriões para selecionar, você faz de uma maneira não agressiva ou com uma biópsia, e você consegue ver no meio de cultura células normais e o outro tem anormais, ou seja, aneuploides, você pode optar para aquele embrião que tem mais chance de ser normal. Então, por enquanto, pode ser usado como uma seleção do melhor embrião, mas ainda não compete em segurança de fidelidade no diagnóstico. Esse comentário. Acho que isso vai ser um super avanço, né? Vamos torcer para chegar em breve. Nesse caminho, falando sobre o espermatozoide, tem algumas perguntas sobre como avaliar a qualidade. Então, se é possível você conseguir avaliar a qualidade do espermatozoide no laboratório também. Sim, a gente consegue avaliar pela morfologia, tanto pela motilidade e morfologia. Então, esses 2 parâmetros são muito importantes no laboratório para você decidir se será uma ICSI, uma super ICSI, um PICSI. Isso vai depender da fragmentação também. Então, sim, é possível realizar essa análise prévia do espermatozoide, que também é muito importante, além do óvulo. Doutor Arnaldo, vou só fazer mais 2 perguntas para que o senhor possa finalizar, tá? Por conta do tempo. Dá tempo? Posso fazer? Tá. Então, Rogério? São 2 perguntas para o doutor Rogério. Quer falar alguma coisa antes, doutor Rogério? Não, eu só falei que outra coisa, que o time-lapse é uma tecnologia que cada vez vai avançar mais, porque tem cada vez criado mais softwares de inteligência artificial e cada vez falam mais da inteligência artificial para a seleção do embrião. Então, com a inteligência artificial, a gente acredita que vai sendo cada vez melhor essas avaliações do embrião e futuramente vai ser muito útil para a reprodução. Tá. A Juliana pergunta, Rogério, se é possível realizar o congelamento de óvulos em paciente que tem tumor nos ovários. Então, sim, se é possível fazer isso. É possível, sim. No caso dos tumores ovarianos, a gente só tem que tomar muito cuidado na hora da coleta,
porque dependendo de onde estiver o tumor, a gente não pode furar o tumor para acessar os ovários, né? Então, mas é possível fazer. Podemos perder alguns ovos que a gente não consiga acessar, mas a gente consegue fazer sim. Uma outra, mas a gente já teve alguns casos de tumores ovarianos que fizeram aqui e foi possível fazer a coleta. Às vezes ela tem um tumor de um ovário só também e o outro ovário está completamente normal, a gente consegue acessar bem os ovários do outro lado. Tem a preocupação se poderia estimular o tumor, mas os estudos mostram que não aumenta o risco, né? Então, é por um curto período que você estimula os ovários, né? Então, acredita que isso não vai estimular o crescimento do tumor. Tá. E a Laís e a Luciana, elas perguntam mais ou menos a mesma coisa, com relação à chance de sucesso, né? Então, a Luciana pergunta, ela tem 11 óvulos, quer dizer, então, que de 11 óvulos só se espera 2 embriões? Qual a chance dela engravidar lá no futuro com esses óvulos congelados? E a outra paciente pergunta qual a chance de gravidez quando a gente congela esses óvulos. Então, na verdade, a gente fala uma média esperada das pacientes. A gente tem paciente que com 4 óvulos forma 4 blastocistos, e a gente tem paciente com 15 óvulos que às vezes forma 1 blastocisto, ou pacientes que não formam um embrião. Então, a gente fala uma média assim, sobrando, pensando na média das pacientes. Ela vai depender também da idade com que ela congelou esses óvulos, né? Como eu falei, 11 óvulos de uma paciente abaixo de 35 anos é uma chance muito boa, que chega aí perto de entre 60% a 70% até de dar certo, né? Diferente se ela tem 11 óvulos e ela tem 40 anos, né? 40 falando a idade que congelou os óvulos, porque tem uma chance menor de ter embriões, e esses embriões, como eu falei, aí tem 80% de chance de serem alterados, né? Então, a chance varia muito. A gente tem uma tabela mostrando, né, de acordo aí com a idade e o número de óvulos. Olhando aqui na nossa tabela, ela que tem 35, ela tem 11 óvulos, vai depender. Se ela tiver, se jovem tem em torno de 60%, 35 a 37 anos, 50%, vai caindo para 40%, acima dos 40%, 30% ou 20%, dependendo aí. O grande marcador aí é a idade, né, e o número de óvulos para a gente fazer a conta dessa chance. Bom, a gente está esgotando o nosso tempo, eu vou passar a palavra para o doutor Arnaldo. Obrigada pelas apresentações, foi muito, muito legal passar esse tempo com vocês, compartilhar a nossa experiência e esperamos fazer mais, né? E em especial quero agradecer a vocês todos, o Rogério, Patrícia, a Paula, pela excelente aula que vocês deram. Mas antes de agradecer de verdade, eu quero sempre comentar quanto ao congelamento de óvulos, que eu peço aos jovens que cuidem dos seus hábitos, não fumem, não bebam exagerado, durmam bem, porque nós temos observado pacientes jovens com uma baixa reserva ovariana. É muito frustrante ver isso, jovens com 30 anos, 30 e poucos anos, que querem congelar, a gente observa quando forem ao ginecologista, comentem com ele sobre esse assunto, porque é importante que façam essa avaliação, porque se tiver com uma baixa reserva, vocês podem congelar seus óvulos e dar uma chance máxima de ter seus filhos com seus óvulos próprios, para evitar uma doação de óvulos no futuro, uma frustração muito grande. Então, cuidado com a intervenção cirúrgica que realizo, cuidado com a endometriose. Quando for operar a endometriose, pergunte, realmente é necessária a cirurgia? Tem cirurgias avassaladoras que acabam com a reserva ovariana, já vimos histórias muito tristes. Muita cautela, vai operar endometriose, é fundamental, tem muita dor, congele seus óvulos antes para preservar sua fertilidade. Esse é o recado importante. Quanto à parte laboratorial, nós estamos atentos aos avanços, sempre preservando o embrião, vendo que realmente é necessário, sejam atitudes construtivas. Eu sempre apelo para atitudes construtivas. Eu vou ajudar essa mulher a engravidar ou vou deteriorar a sua fertilidade por desprezar aquele embrião, que um exame que foi agora, começou a fazer, decide quem é bom, quem não é bom. Muita cautela, porque eu sempre apelo para cuidado no descarte dos embriões. Obrigado a vocês todos, obrigado, Rogério, pela excelente aula, obrigado, Patrícia, muito simpática e muito bonita hoje, um dia especial, que realmente eu fiz questão de fotografá-la e vou colocar no Instagram todas as fotos repetidas que eu tirei de você, como um exemplo aqui da beleza feminina aqui no IPGO.
Obrigado e lamento muito que essa seja a fase 5 e última desse webinar, porque já estamos pensando na próxima, né, Rogério? A partir de amanhã, começamos com o webinar do IPJ do fim do ano, para você também, Patrícia, que vai ser um webinar também online, porque vai ser um webinar, só pode ser online, mas o nosso curso, que sempre é presencial, eu não vou acreditar que em novembro vai poder ser presencial. Estamos preparando para ser também mais um curso, que é o CRI clássico que nós demos, será esse ano o 18º, e sempre com aulas práticas e teóricas, e esse não vai permanecer o mesmo modelo, mas em forma não presencial. Então, vamos gravar a aula da Patrícia, que é uma aula excelente sobre a parte de sêmen. Vamos providenciar nessas aulas, convidar pessoas, provavelmente do exterior também, internacional, para dar mais consistência ao nosso curso, mas o 18º curso vai ter sim esse ano e será nos dias 7 e 8 de novembro, 2 manhãs, um sábado e um domingo. Começamos amanhã, Rogério e Patrícia, viu? Boa noite para todos e vocês também. Eu agradeço muito mais uma vez para vocês. Tchau, obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Um beijo para todos. Obrigada, tchau. boa noite.